Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Jaque Cartomante, estou irradiando a minha luz para que se una com a sua. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a guerra Irã, Estados Unidos e Israel. Estamos aqui para ver como vai seguir esta guerra. O que acontecerá nos próximos períodos mediante essa grande guerra que se instalou no Oriente Médio. Opa, tchau, povo cigano. Opa, tchau. Desde então, já convido vocês a conhecer as minhas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook, Jaque Cartomante. Peço que, se vocês gostarem desse conteúdo, compartilhem, curtem bastante e compartilhem com as pessoas. Vamos ver então o que acontecerá, opa, tchau, povo cigano, nos próximos períodos com a guerra Oriente Médio, Irã, Estados Unidos e Israel. Opa, tchau, povo cigano, nos mostre o caminho, nos mostre o que irá acontecer nos próximos períodos. A serpente, na situação, nós temos a carta A Serpente. A serpente indica que teremos ainda traições, decepções, angústia, astúcia de alguns países, que infelizmente ainda essa guerra continuará, com traições, com decepções e principalmente com muita violência. Quem, para parar essa guerra ou para vencer essa guerra, vai ter que ter muita sabedoria, muita calma, vai ter que buscar a sabedoria, o equilíbrio para vencer e terminar com esta guerra. Quem não tiver esses requisitos, a serpente indica que está se traindo sozinho. Então, nesse momento, quem não está tendo sabedoria e equilíbrio é o Irã. Provavelmente ele acabará muito destruído. As guerras continuarão, os ataques continuarão e a serpente indica: cuidado ao Irã, pois ele está se traindo sozinho com as ideias e com o que ele está pensando. Na influência externa, o cavaleiro indica que logo teremos muitas bombas sobre esse país, que vem trazendo notícias rápidas para todo mundo, indicando que as decisões serão tomadas, as angústias aumentarão no caminho, as nuvens trazem muita instabilidade dos três países, que eles estão instáveis, preocupados, angustiados, mas aqui está marcando a resposta imediata para o Irã. Essa resposta derrubará todo o seu equilíbrio. Países entre Irã e Israel ainda podem ser bem destruídos, mas a árvore indica por essas cartas que vai prevalecer a vitória do país mais forte, os Estados Unidos. Então, o Irã vai ter que tomar muito cuidado, porque a estrutura, a raiz, a estrutura dele está por desmoronar. A questão também de muito dinheiro envolvido. Então, quer dizer o quê? Que o país de maior condição financeira vencerá essa guerra, com muita destruição para os países. Um homem que, no caso, presidente dos Estados Unidos, tomará decisões importantes nos próximos períodos, trazendo destruição. Aqui, pela serpente, os países, os três terão muitas perdas, os três terão muitas dúvidas e os três estão se roubando pela violência, pois o ratinho indica que as decisões de continuar com esta guerra é roubo, perdas, dano para o seu próprio país. Os três estão sendo influenciados por
Nervosismo, ansiedade, dificuldade, até pode ser mostrar o poder de fogo. E os três terão perigos, roubos, perdas e muitas vítimas. Mas, enfim, hoje aqui o Irã está se roubando sozinho na tentativa de mostrar o seu poder. Ele tem que acalmar e todos três têm que usar da razão, pois essa carta indica que muita negatividade vem chegando. Quem vai pagar o preço, como eu costumo dizer, é o povo, tá? Quem vai ter perdas, danos é o próprio povo, e essa carta indica para as pessoas. Tomem muito cuidado, pois a guerra irá continuar. Muitas mortes, muitas mentiras, muitas traições e muitas decepções. Estão agindo na incerteza, os três presidentes estão agindo no impulso e isso causará muita dor a todos. Essa guerra vai continuar, mas no espaço de tempo curto vai ser encerrado. Esse espaço de tempo curto seria, no máximo, mais 1 ou 2 semanas. Então, essa guerra, por essas cartas, não terá, sim, longo prazo. Será resolvido, no máximo, essas questões, no máximo entre 1 semana até 3 meses, mas não chegará a 3 meses. Logo será encerrado com muitas perdas e danos. E aqui marca que o presidente dos Estados Unidos e o presidente, não sei como dizer, chanceler de Israel correm um grande risco de vida. Aqui pede para o Donald Trump tomar muito cuidado, porque ele e o presidente de Israel, um dos dois está correndo um grande risco de vida. Essas são as previsões para a guerra, terminando com uma grande dificuldade para um dos dois presidentes. E o Irã, se continuar nesse ritmo, ele vai perder todas as suas forças e muitos mortos e feridos nesta guerra. Vamos ver assim como será o perfil do líder supremo que será escolhido no país do Irã. Como será o perfil desse novo líder supremo que estão para escolher, para nomear em Irã? Opa, tchau, povo cigano. Opa, tchau. Opa, tchau, povo cigano. Como será o perfil do novo líder supremo do Irã? O novo líder do Irã, líder supremo do Irã, vai ser uma surpresa para todos, principalmente para a população. Será uma grande surpresa a todos e está chegando com novidades, está chegando com algo novo para o país. Aparentemente é um dos mais jovens, um intermediário entre o mais jovem e o mais velho, tá? E ele trará muitas surpresas de antemão, surpresas inclusive para seu povo. A raposa indica que terá muita disputa entre a escolha, e muita falsidade, muita mentira, astúcia, vai haver muita contrariedade para a escolha desse líder. Mas a raposa indica que ele é uma pessoa astuto, é uma pessoa assim que age um pouco por impulso, é uma pessoa assim que infelizmente não seria um dos mais um dos melhores para assumir, e ao redor dele terá muita falsidade, pessoas com falsas propostas ao redor dele. Mas com certeza, acredito que é um novo líder mais calmo e mais pacato do que esse antigo que foi assassinado. Ele será uma surpresa, causando preocupação ao regime que está hoje, e com a carta ao caixão ele derruba o regime
que está acontecendo no país, no Irã, um novo regime chegando. Então, o regime que está atuando hoje não segue uma transformação, uma mudança, trazendo paz, equilíbrio para o país, trazendo mais diálogo, mais respeito e mais credibilidade para o próprio país do Irã, e trazendo muitas alegrias para o povo iraniano. Um novo líder que respeitará os direitos da população e trará êxito, terá maior comunicação, terá mais progresso para a população, trabalhará mais em volta do país e menos com as armas, e menos no regime das armas. Ele será bem diferente desse que estava no comando, e o regime, consequentemente, será bem mais tranquilo, um regime livre e trazendo mais prosperidade para o povo, para a população iraniana. A raposa indica que, que os líderes tendem a tumultuar, a trazer falsas propostas ao regime que está hoje, vão tentar se infiltrar, mas não terão sucesso. Então, o novo líder supremo do Irã será uma pessoa justa, equilibrada e com mais devoção, com mais apreço à sua população, deixando as armas, o regime de armas de violência para trás. Que Deus abençoe, que Deus ajude nessa previsão e que assim seja um novo líder e um novo regime. Que Deus abençoe as minhas palavras. Opa, tchau, povo cigano. Vamos ver como está os Estados Unidos, quais são as ideias do presidente Trump com relação a essa guerra? O que ele está pensando no momento? Opa, tchau. Como os Estados Unidos vão reagir? Opa, tchau, povo cigano. Opa, tchau. Na citação, o próprio Donald Trump o que está marcando que o próprio Donald Trump está respondendo à pergunta, indicando que ele é uma pessoa séria, é uma pessoa que, aparentemente, diferente das opiniões, ele está tentando buscar as alianças, buscar a união, a paz, o equilíbrio e buscar uma aliança com o Irã. Aqui marca acertos, que ele gostaria de ter acertos, de organizar sem morte de civis, sem atingir população, só que, ao contrário das ideias dele, hoje o regime indica que eles não querem saber de conversas, eles querem saber de domínio e poder, pois o buquê indica que eles preferem a tristeza ao invés das alegrias. Eles preferem as brigas, os bombardeios, medir força, medir poder, antes de qualquer situação. Medir forças, tirar assim a paz. E o Donald Trump, pelos lírios estarem as flores em oposição, indica que ele está bem triste com toda essa situação e que infelizmente continuará os ataques. Ele pensa em neutralizar o Irã para tentar uma nova conversa. Ele pode também aguardar o novo líder supremo ser eleito para tentar com certeza uma nova conversação. Uma nova conversação. Então, no íntimo, o presidente Trump e os Estados Unidos, eles querem uma paz, uma aliança, um compromisso, um acordo entre os três países. Mas como isso não está sendo, não está acontecendo, a ideia dele ainda é bombardear o Irã, trazendo assim muita coisa ruim, muita tristeza. E Cavaleiro mostra que ele tem ideias e que, infelizmente, em breve atacará o Irã.
no ímpeto de encontrar a paz com certeza absoluta. As ideias dele seriam realmente de encontrar a paz, de encontrar um novo entendimento para conquistar a paz no mundo. Ele atacará com esta ideia, mas no espaço de tempo curto ele vai conseguir esse desfecho, correndo risco com a sua vida, com a sua saúde, correndo risco de perdas e danos, inclusive para a população dos Estados Unidos. Aparentemente, as cartas indicam que tudo que ele está fazendo é com amor ao povo, amor às populações e querendo a paz mundial. Infelizmente, as guerras, os conflitos são inevitáveis. E a torre indica, às vezes, ele tendo dificuldades para manter o equilíbrio. Então, de uma hora para outra, a guerra começou, de uma hora para outra, a guerra terminará. Infelizmente, com muitos danos, com muitas preocupações para os três países. Ele, com o presidente de Israel, a princípio eles têm uma boa amizade, um respeito mútuo e os dois juntos vencerão. Infelizmente, com perdas, com tristezas, com mágoas, aqui no baralho indica que esses incômodos, essas perturbações são necessárias. O presidente de Israel totalmente vinculado ao presidente Donald Trump. E ao redor do Donald Trump tem um homem que é muito forte, muito entendido, é uma pessoa que ilumina os pensamentos dele, junto com essa pessoa e com a sua comitiva, com os seus assessores, eles estão tendo ideias para quanto menos trazer aflição, preocupação, melhor. Mas a lua indica que, com certeza absoluta, Donald Trump está no estado de estresse alterado, aflito, confuso e muito preocupado. Aqui marca que, infelizmente, ele atacará a Irã e ainda terá muitos roubos e perdas para os três. Resumindo, a ideia de Donald Trump seria de entrar num acordo, um contrato de paz entre os três países. A ideia dele seria buscar um equilíbrio para a população andar melhor. Mas o rato no conselho indica que, infelizmente, isso não vai acontecer por hoje, mas com certeza tudo vai se organizando, infelizmente da melhor forma possível, infelizmente ainda com guerras, com dores e com perdas. Mas entre Donald Trump e o regime do Irã, as melhores intenções ainda viriam dos Estados Unidos. Vamos ver como está Israel, o pensamento de Israel nesse momento. Com essa guerra, o que temos? Opa, tchau, povo cigano. O navio, a cruz, a mulher, o chicote, a casa. Israel, ele é um país assim, os líderes de Israel, o navio indica que por eles vai continuar a movimentação, vai continuar a guerra, os bombardeios, vai continuar todo esse sofrimento para toda a população dos três países, pois eles querem a vitória sem dó e nem piedade. Então, Israel está fundamentado a exterminar qualquer regime que não seja da paz. Está determinado a causar sofrimento até encerrar com todo esse regime que está no Irã hoje. Sem dó nem piedade, o presidente de Israel hoje, nas cartas, seria o mais bruto, vamos dizer assim, o mais violento. Só não está botando as manguinhas de fora por conta de Donald Trump. E a mulher indica que eles
tem um ódio, uma gana, uma vontade de vencer a qualquer preço, a qualquer custo. Então, os 2 países do Oriente Médio são os maiores condutores desta guerra. Se Israel cedesse um pouco, se Israel pensasse melhor na situação, as coisas poderiam ser diferentes. Mas, a princípio, essas 3 cartas indicam que eles estão assim, muito magoados, sofrido, um povo que já sofreu muito, e pelo seu presidente, pelo seu comando, a ideia é destruir Irã, causando dores, perturbações. Por Israel só termina a guerra com o país do Irã destruído. Uma energia muito pesada vindo de Israel espiritualmente, uma mágoa, um sofrimento muito grande vindo, onde os líderes de Israel querem a paz, custe o que custar, mas o sentimento de ódio, raiva, o sentimento negativo hoje de Israel está mais negativo do que positivo. A casa indica que eles deveriam buscar um pouco mais de tranquilidade no seu lar, na sua família e pensar no bem-estar do seu povo, no bem-estar das suas famílias. Com Donald Trump, os lírios aqui no conselho indicam que a decisão maior, o encerramento dessa guerra, vem por Donald Trump. Não vem nem pelos líderes do Irã, nem pelos líderes de Israel. Virá por o Donald Trump. Será uma surpresa, uma mudança rápida, no espaço de tempo curto, como eu falei, e trará paz para os 3 países. Vou perguntar para as cartas, mas essa paz virá com sofrimento? Virá com muitas perdas, com muitas mortes? Infelizmente, as cartas indicam que sim. O peixe é uma carta neutra, mais positiva do que negativa, indica que sim. No espaço de tempo curto, teremos novidades, notícias e segredos a ser revelados. Mas, infelizmente, o número de mortos, de perda para as populações ainda é um segredo, mas ainda pode ser um número mais alto do que se apresenta. Encerramos essa guerra, alcançamos a paz, o equilíbrio, mas infelizmente com vítimas maiores do que está apontando aí. Não sei, assim, pessoal, por que que tem que chegar a esse ponto? Por que que as pessoas, seus líderes, seus governantes não entram em um denominador? Então, infelizmente, essa guerra vai trazer muitos danos e muitas perdas para as suas famílias. Existe uma possibilidade grande de ter vítimas nos Estados Unidos também. Vamos confirmar então se essa guerra acaba entre uma semana a um mês. Vamos jogar essa data. Se encerra rápido, se encerra no espaço de tempo curto. Depois de muito sofrimento, de muito desespero, de muita angústia, realmente um homem encerra essa guerra. O tempo de uma semana, um mês a 2 meses, vem por esse homem, esse líder maior, o mais poderoso deles, onde ele tem que refletir, pensar e analisar o que está fazendo hoje, o que pode colher amanhã. Tendo essa sabedoria de decidir, de definir, de repensar suas atitudes, ele vai conseguir, a guerra, desculpa, será encerrada no espaço de tempo curto. Tem que ter paz, iluminação, pensamento positivo, pois tudo está depositado em Donald Trump. As decisões dele será fundamental para essa guerra terminar no espaço de tempo que eu estou falando, de uma semana de agora
no máximo 2, jogando longe em 3 meses. Acredito, pelo que eu vi, que não vai todo esse tempo, mas como eu estou dizendo para você, são previsões pela intuição, pelas cartas ciganas, e aqui também seria decisões pela mentalidade e pelo que o presidente dos Estados Unidos está pensando nesse momento. O que passa pela cabeça dele. E no momento, me parece, pelas cartas ciganas, como eu falei durante o vídeo, ele está muito indeciso, está muito abalado com coisas, então será referente à mentalidade dele. O Deus está no comando e rezamos para que ele tenha as interferências certas no momento certo e que ele consiga encerrar essa guerra num espaço de tempo curto. Última pergunta que eu vou fazer seria: como fica o petróleo? Como ficará nesse período a economia de todo o país? Pois todos os países dependem do petróleo. Vamos ver se vão liberar o estreito lá do petróleo. Como será? Opa, tchau, povo cigano. Vão liberar esse estreito logo? O petróleo vai ser liberado? Bom, pessoal, como a princípio as cartas ciganas indicam que a guerra pode terminar no espaço de tempo curto, o Sol indica sim. Vai ser liberado, o petróleo vai ser seguro. Existem alguns segredos a ser desvendados sobre essa situação, tá? E a árvore indica que podemos ter, sim, um aumento no petróleo, uma dificuldade, mas o estreito será liberado no espaço de tempo curto. Um homem trará a decisão nesse sentido. Esse homem pode ser o novo líder supremo do Irã, como pode ser o presidente dos Estados Unidos. As nuvens indicam a incerteza, a indecisão, o medos, as dificuldades. E com essa guerra, um novo caminho será resolvido por conta desse trânsito do petróleo. Algo vem vindo surgindo onde, como está seguindo, vai ser mudado. Vai ser mudado, vai ser transformado e um novo acordo será feito. Um período de incertezas, de dúvidas, de preocupações, mas enquanto não tiver uma certeza que a guerra terminará ou que os 3 países entrarão em acordo, continuará essa situação. Então, o petróleo será normalizado só no momento que a paz se instalar. Até lá, o corte indica para ficarmos com atenção, porque ainda pode ter nesse período muita dificuldade, mas logo será tudo resolvido. Mas nesse período de dificuldade, perdas, danos e quebra para o mundo inteiro. Dificuldades ainda continuarão para a questão do petróleo. No final, que, como marcou que a guerra pode não ser extensiva, essa situação termina com um novo acordo ou com o término da guerra, que não será por muito tempo. Que Deus abençoe as minhas palavras, que proteja a população desses 3 países, trazendo o menor número de perdas, de dores, de sentimentos, que nosso Pai abrace esses 3 governantes com muita luz, abençoando suas ideias, seus pensamentos, abrandando o coração e mostrando para eles que a liberdade, que a paz é a número 1. A paz é o que tem que reger sobre esses 3 países e sobre o mundo. Meu muito obrigado por estarem comigo nesse momento e que Deus abençoe e que ilumine que essa guerra possa ser realmente terminada no espaço de tempo curto. Gratidão e até o próximo vídeo.